Boa tarde a todos. Hoje a gente optou pela elaboração de um trabalho como se fosse um vídeo, né? Que a professora Anne pediu sobre os riscos dos procedimentos de trabalho numa indústria farmacêutica. O nosso trabalho foi elaborado pelo Cristiano, pelo Leonardo, pelo Renato, por mim e pelo outro Edro. Então vamos falar um pouco sobre a história dos processos da indústria farmacêutica. São empresas responsáveis pela produção de medicamentos, onde é uma atividade em desenvolvimento. Ela ainda é um mercado em desenvolvimento porque é uma empresa que ela não para. Sempre vão ter novas doenças, para que seja descoberta curas e para ser feitas novos medicamentos para que possam curá-los. O início da indústria no mundo foi no final do século XIX e no início do século XX, embora os resultados foram ter começo só em 1920 e 1930, quando as pesquisas começaram a ficar prontas. Isso no mundo. A indústria farmacêutica fabrica e comercializa seus produtos somente após pesquisa. Também não teria lógica se ela não fizesse essa pesquisa para saber o que aconteceria com o efeito, se tivesse efeito, se não ia ter efeito. E isso demora alguns meses e levar até vários anos para que seja concluída as pesquisas. No Brasil, os estudos começaram em 1890 e foram até 1950, e onde foram colher frutos um pouco mais tarde do que a Europa. O Brasil foi atrelado à parte da saúde e segurança pública. Já a indústria farmacêutica no Brasil começou em 1890, só que foi colher frutos em 1950. Foi um pouco mais tarde do que os países europeus. Também a gente pode falar que devido à demanda, ao material, equipamentos, que era muito escasso aqui no Brasil. Ela é atrelada à saúde pública, práticas sanitárias, de prevenção e combate a doenças infectocontagiosas, e teve um papel importante no desenvolvimento da indústria farmacêutica. Principalmente no seu desenvolvimento e incentivo, começaram a ser produzidos soros, vacinas e vários medicamentos. Ao final dos anos 20, surgem duas instituições: o Instituto Vacinogênico. Não é vacinogênico. No final dos anos 20, foi criado dois institutos no Brasil: o Instituto Vacinogênico e o Instituto Butantan. Eles são encarregados de produzir produtos biológicos e estão localizados em São Paulo. Agora vamos falar um pouco sobre o porquê começou o marco do Brasil. Em 1837, aproximadamente, foi quando o Brasil... Agora um pouco de história. O Brasil começou a fazer a produção de café. Então, a partir desse tempo, muitos navios vieram para o Brasil e neles acarretaram que devido ao transporte, a população que vinha já para trabalhar, para fazer a locomoção para outros países, eles vinham já com alguma doença e transmitiam para a população que já havia no Brasil, devido à navegação, à moradia deles, até mesmo ao trabalho. E por isso foram feitos estudos para ver os tipos de doença. E podemos dizer que esse pessoal que foi vindo para cá foram as cobaias, né? Que nos inícios os materiais os medicamentos eram formados por enxofre e os nitratos. Era um material muito forte pro corpo humano, mas graças a Deus, como tudo, vão se aperfeiçoando, vão criando novas medicações. Agora, já um pouco mais para frente, o Instituto Vacinogênico tinha como foco a produção de vacinas para a varíola. Já o Butantan, ele produzia vacinas contra pestes. Mais tarde, o Butantan, ele é muito conhecido sobre soros antiofídicos, que são soros de picados de cobra, né? Agora eles fazem análises para todos os animais que têm a picada venenosa, né? Como aranhas, escorpiões. Eles fazem análise desse veneno para produzir um medicamento contra essas doenças. E como hoje o Instituto Butantan, ele é uma das maiores produtoras de vacina e uma referência no mundo por isso, devido à sua produção de
soros antiofídicos. E o perfil da indústria farmacêutica nacional sofreu mudanças significativas a partir dos anos 50. A primeira foi brocada pelo presidente Juscelino Kubitschek com seus planos de desenvolvimento. A segunda mudança ocorreu no período militar, com a abertura das portas do setor farmacêutico às empresas estrangeiras. Já na década de 80, ficou marcada pela estagnação econômica e o descontrole inflacionário que provocou uma diminuição significativa em investimento no setor farmacêutico. Entre os anos de 1980 e 2000, as empresas nacionais depararam-se com algumas dificuldades com o controle e preços pelo governo. A lei de patentes que reforçou o monopólio. Então, pessoal, querendo ou não, o preço que a gente paga no nosso medicamento é meio que baseado no tempo de estudo dele. Então, isso é um pouco da história. Agora o pessoal vai falar a respeito nas empresas, o que é colocado em prática. Eu trouxe um pouco da história pra gente aí. Eu quero agradecer aí, desculpa pelas gaguejadas que eu dei, que é complicada a situação, que eu tenho vergonha para falar assim. E tomara que quero agradecer a todos também. E pessoal, obrigado e tchau. Meu nome é Leonardo, sou aluno do Colégio Lumen e hoje eu quero estar falando com vocês sobre os riscos de uma indústria farmacêutica, ok? Vamos lá. As primeiras experiências de adaptações das ferramentas de análise de risco para a indústria farmacêutica instalada no país ocorreram a partir da década de 1990. Tínhamos que prever tudo o que era possível acontecer de problema nos nossos processos. Nessa época, utilizávamos as ferramentas voltadas para o mercado alimentício, mas mesmo nesse setor havia problemas. A lei ainda era muito frouxa. Na produção de grãos para o mercado interno, por exemplo, não era exigido sequer detecção de metais durante o processamento. Só valia para produtos voltados à exportação. A firma Secopr, destacando ainda que a legislação manteve algumas incongruências. Um dos riscos mais absurdos previsto em lei é o que permite a produção de ketchup, com até 3 pelos de rato por frasco produzido. Caso o roedor esteja contaminado, basta um pelo para transmitir doença como a leptospirose. A análise de risco no setor farmacêutico passou a ser demandada a partir da RDC, número 17, do ano de 2010, que trata de boas práticas de fabricação de medicamento. Outra resolução, a RDC número 73 de 2016, que trata de mudança pós-registro de medicamento. Também inclui análise de risco como exigência pela Anvisa. As empresas devem apresentar um plano de risco condicionado à obtenção ou renovação de licenças e registros sanitários. Deve-se prever o risco que um medicamento será submetido durante o processo de fabricação, considerando 3 formas principais, que são riscos sanitários, riscos conhecidos e risco desconhecido. Assinala Secopr, vários tipos de contaminação possíveis são analisados: microbiana cruzada, por resíduos de agentes de limpeza ou sanitização, exposição a temperaturas e umidade prejudiciais à estabilidade do produto e problemas nas etapas de fabricação dos excipientes, passando pelos princípios ativos até a embalagem. Segundo a Secopr, dentre os riscos estão a contaminação com qualquer coisa que não pertence ao processo ou ao fármaco, manuseio incorreto, equipamentos danificados, embalagem impróprias, processos inadequados e até sabotagem. Segundo o especialista dos principais erros de fabricação, a maioria pode ser atribuída a falhas humanas e até processo, sendo um número muito pequeno relacionado a problemas de matéria-prima. Ferramenta da análise de risco nada mais é do que um processo sistemático de aplicação de ferramentas de gestão de qualidade. Ou seja, quando a gente trabalha dentro de um laboratório farmacêutico ou de algum laboratório que podemos fazer algum produto químico, algum remédio, alguma substância, a gente sempre tem que trabalhar com equipamento de proteção específico, sempre temos que trabalhar de maneira correta, de maneira coerente com a profissão de cada função. Vou dar um exemplo para você, pessoal. Quando a gente trabalha dentro de uma empresa, a gente sempre zela pelo funcionário, a gente sempre zela pelo colaborador.
se ele está trabalhando de uma maneira eficaz, se ele está trabalhando de uma maneira correta, usando os EPIs corretos, usando a máscara de proteção, usando a touca, usando o protetor auricular, usando óculos de proteção. Então a gente sempre tem que estar sempre atento com o que anda acontecendo dentro da produtividade do colaborador. Ou seja, quando é um colaborador que trabalha dentro de um laboratório, a gente sempre tem que averiguar e avaliar se ele está trabalhando da maneira mais eficaz possível. Porque ali ele tem o risco biológico, o risco químico, ele pode inalar, ele trabalha no meio de umidade, ele trabalha no meio de ar, que possa, com a inalação do mesmo, ele possa... Lembrando também, pessoal, que sempre quando a gente vai analisar, fazer uma análise de risco dentro de uma produtividade, dentro de qualquer local de trabalho, a gente sempre precisa revisar os procedimentos que a gente está fazendo. A gente sempre tem que parar, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, rever se o medicamento, se a substância está da maneira correta, está da maneira que é para ser feito mesmo, porque senão a gente pode prejudicar quem vai utilizar aquele remédio, quem vai usar aquela substância. Então a gente tem que sempre tá padronizando, sempre tá revendo, sempre tá fazendo análises. Então é isso. Dentro da indústria farmacêutica, quando a gente se fala de trabalhar com remédio, de lidar com pessoas, tanto remédio para ser humano, para origem animal, enfim, a gente tem que sempre estar prestando muita atenção da forma que a gente está trabalhando, se a gente está trabalhando de uma maneira adequada, se a gente está trabalhando de uma maneira eficaz, se a gente está usando EPI correto, se a gente está usando sapato de segurança, se a gente está usando luva. Às vezes tem 2 tipos de luva para usar, de procedimento, às vezes tem máscaras certas já, procedimento. A gente tem que sempre estar prestando bem atenção no que possa ser feito. Bom, pessoal, também dentro da indústria farmacêutica, a gente também tem a ferramenta para analisar falhas dos processos, né? É uma ferramenta chamada FEMEA. Ela também é utilizada para fazer análise das falhas dos procedimentos. Tipo assim, estou fazendo um remédio errado, fiz uma solução errada. Você vai usar aquela ferramenta para saber se você está fazendo de maneira correta, se você fez de uma maneira eficaz, se você fez errado. E essa ferramenta vai mostrar o verdadeiro procedimento, se ele está de maneira correta. Mudança cultural na indústria farmacêutica. Normalmente as pessoas acham que apenas um setor é responsável por garantir a qualidade e a eficiência dos produtos, no caso medicamento. Mas não, dentro dessas empresas existem vários setores, muitos profissionais envolvidos, como o pessoal da farmacologia, engenharia, da bioengenharia e também química, biologia e entre outros. Eles cuidam desde a chegada da matéria-prima até o produto final, que também é inspecionado e também gerenciado por todos os setores. Muitas vezes as pessoas acham que a palavra gerenciamento é própria de um gerente, de uma pessoa com cargo muito maior dentro da empresa. Mas não, esse gerenciamento tem que ser feito por todos os setores da empresa, para garantir a maior qualidade, a eficiência e também que o produto chegue 100% até o seu consumidor, que no caso somos nós, que existe nos outros países, né? Na verdade, nem todos são 100% também. Mas aqui, propriamente, é um país onde a gente tem muitas coisas deixadas a desejar, né? Enfim, a Anvisa também pode ser envolvida, embargando também a produção e também com o fechamento dessas empresas, porque um produto que sai com defeito do laboratório, um produto que sai com uma qualidade inferior àquela que é para chegar, pode causar muitos estragos, muitas coisas ruins.
como um óbito de um paciente, e pessoas dependem muito desses medicamentos que usam diariamente. Tem pessoas que dependem dele todos os dias, todos precisam, um dia alguém vai precisar desses tipos de medicamentos, né? Mas aí no caso é um assunto muito sério a se tratar, quando se fala de um óbito, de uma morte de um paciente por causa de medicamento. Por isso existem vários profissionais por trás de tudo isso. Pessoal de farmacologia, principalmente, do laboratório, ciência laboratorial, entendeu? Então tem muitos profissionais. Então não são qualquer pessoa que pode entrar, que pode trabalhar nesses setores, pois é um assunto muito sério a ser tratado. E mudança de hábitos também é necessário dos profissionais. As pessoas têm que ser altamente interdisciplinares, pessoas com disciplina acima da média, porque muitos dependem da concentração deles, muitos dependem do que eles vão fazer dentro desses laboratórios. Esse é um pouquinho do que eu já entendi sobre mudança cultural na indústria e espero que ajude a finalizar isso. Bom, vamos lá para falar sobre os tópicos de destaque da análise de risco. Vamos falar, são 7 tópicos, tá? A gente vai estar falando aí sobre alguns. Bom, o primeiro visa levantar, controlar, divulgar e revisar os procedimentos e práticas utilizados na fabricação do produto, beleza? Tópico 2, é fundamental para a validação do processo. 3, deve ser empregada de forma preventiva. 4, maiores riscos incluem a contaminação cruzada, quando há troca de materiais na linha de produção, ou com qualquer coisa que não pertence ao processo. Manuseio incorreto, equipamentos danificados, embalagens inapropriadas, processos inadequados e sabotagem. 5. É uma recomendação incluída nas RDCs, número 17, acho que ela foi empregada, né? Ela deve ter sido, ela foi incluída, né? A recomendação incluída, ela foi postada no dia 17 do ano de 2010, ou seja, de lá para frente foi incluída essa recomendação. Aí, número 73 de 2016, segundo da Anvisa, ok? 6º tópico para a gente poder ressaltar: principais ferramentas de gestão utilizadas: FMEA, HACCP, HAZOP e PHA. Tópico 7. Uma equipe composta de especialistas de várias áreas deve executar o procedimento de análise de risco. Ou seja, precisa ter uma equipe toda especializada para poder estar fazendo essa prestação de serviço, né? Ali dentro analisando esses possíveis riscos ali dentro do local, do serviço, e como engloba, né, a parte da farmacêutica, a empresa farmacêutica, precisa ter essa equipe onde vão poder executar os procedimentos de análise de riscos, não deixando passar nenhum tipo de falha, não deixando nada de, vamos dizer assim, de ruim que aconteça, tá? Então a gente elaborou esse trabalho. Foi composto por Cristiano Cavicchioli Jr., que sou eu que está falando aqui agora, Wesley Salgado, Wesley Massoli, Renato Alex e Leonardo, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Peço de antemão, peço desculpas por se não tenha ficado 100% legal. A gente ia tentar combinar de, sei lá, gravar alguma coisa junto, gravar todo mundo junto, pô, assim, um negócio bem bacana para poder estar postando aqui para professora, tá, Ellen? Então, me desculpa qualquer coisa, interferência. Para você ter noção, eu tô gravando dentro do carro por causa é o único meio que eu achei para poder fazer a gravação. Em casa é complicado, porque meu pai tá trabalhando em casa. Olha o rapazinho da Zona Azul passando aqui. Então é complicado, porque
ficou uma coisa muito corrida pra gente. A gente conseguiu elaborar o vídeo, a gente conseguiu dar o nosso jeito de fazer as nossas gravações, cada um do seu jeito, cada um se empenhou da sua maneira. Então espero que a professora compreenda, desculpe qualquer erro, desculpe talvez esse barulho que esteja passando aqui de fundo, mas para mim ficou bem complicado e acredito que para os meninos também tenha ficado bem pesado, assim, todo mundo trabalhando, todo mundo buscando tirar uma graninha aí conforme dá. Eu atualmente estou trabalhando com o comércio, então para mim ficou bem complexo na parte de tempo, na parte de tirar uma grana aqui, tirar uma grana ali, e a gente tudo que vai aparecendo a gente vai abraçando para poder tirar alguma coisinha. Então, Ellen, desculpa qualquer coisa se não tenha ficado conforme a professora tem esperado, mas foi o máximo que a gente conseguiu, foi o máximo que a gente se empenhou. A gente elaborou o trabalho, sim, em grupo de WhatsApp, a gente foi atrás, a gente conseguiu, achamos um site assim, onde falava tudo bonitinho para a gente poder vir aqui e colocar em aula para você, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Até mais, e que passe logo isso, pelo amor de Deus, tá complicado, e tudo. Principalmente o nosso curso, nossas aulas, tá bem complexo. Tamo junto, Ellen, obrigado.